Oi, gente. Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena nesse canal YouTube. Hoje discutindo uma minissérie especial da Netflix chamada Reindeer, Baby Reindeer, ou também em português Bebê Rena. Uma produção Netflix dirigida por Verônica Tofliska e Josephine Born-Busch. Estrelada, dirigida por Richard Gads, um comediante fracassado que representa a si mesmo, e na figura do personagem chamado Donnie Dunn, que trabalha num pub, parece ter uma vida assim bastante monótona, até a chegada de uma personagem assim robusta, de nome Marta, e que aporta no pub, vamos dizer assim, muito infeliz, para baixo e solitária. E o Donnie então oferece para ela, pergunta se ela quer alguma coisa, ela diz que não. E ele insiste, ela diz que não, até que ele pergunta se pode dar, né, oferecer a ela uma cup of tea, uma taça de chá. E esse pequeno gesto contingente, um gesto de doação, a gente já aprendeu que esses pequenos gestos têm um valor muito significativo para a psicanálise, porque eles introduzem a dialética do dar, né, da presença e da ausência, que remete assim às nossas formas mais primitivas de amar e de ser amado, né? Ser amado na presença da mãe, ser angustiado pela ausência da mãe, o famoso for-dar freudiano, e que nesse momento então inspira o início do filme, porque Marta assim se fixa em Donnie, começa então a participar de toda a tarde, e ela vem, ela dá risadas muito assim histriônicas, e esse é o segundo fato para o qual eu chamo a atenção de vocês, né? Ela ri de uma maneira assim muito cativante, inclusive, mas ela tá rindo para quem? Para, como eu já disse, um comediante fracassado. Ou seja, ela está respondendo à demanda que a gente pode supor em alguém que se dedica ao humor e à comédia, né? Que é fazer o outro rir. Então, esse pequeno gesto contingente dele de oferecer uma taça de chá é devolvido, né? Ele fecha um circuito com a risada que parece assim despertar esse comediante adormecido, esse comediante fracassado, esse que está ali atrás do bar. E é um trabalho muito interessante, é uma verdadeira aula, né, de psicopatologia. Se a gente quiser brincar usando, né, os personagens e vendo como eles foram mais ou menos compostos, é uma minissérie muito sagaz e que ela parece ter feito bastante sucesso também porque é uma espécie de par do Coringa, né? O Coringa é um personagem compósito, assim, fabricado no laboratório do DSM. A gente tem aí um vídeo que o Bully vai pôr para vocês, onde é um personagem, vamos dizer, improvável pela quantidade de traços diferentes que ele reúne. Mas o Coringa é uma epopeia sobre um enlouquecimento de uma pessoa, de como suas experiências infantis, seus abandonos, como o mal-estar social
cai sobre a cabeça dele até que há uma grande virada, né? E ele se transforma então no Coringa. A saga de Bebê Rena é o contrário, é a história da cura, é a história de como alguém consegue atravessar, repensar, colocar em cena os seus próprios traumas. E aqui a gente tem uma diferença interessante, porque é uma história biográfica, né? O Guedes realmente viveu isso, ele se torna, ao final da minissérie, um grande sucesso, de fato, na Inglaterra, né? Hoje, sucesso global também no Brasil. E uma parte desse sucesso, então, a gente atribui a seu anti-Coringa, né? E a outra parte é o fato de que ele não é um personagem construído em laboratório, né? Ele consegue guardar assim, muito precisamente certos detalhes, né, do processo traumático. Mas como a gente sabe, o trauma não é uma neurose estrutural, né? O trauma ele é uma neurose de segunda classe, né? O trauma pode acontecer inclusive na psicose, também na perversão, ele não é neurose específica. Então a gente tem essas duas camadas, alguém que parece assim, um sujeito depressivo, mas a gente não sabe se a depressão é já um efeito do trauma pelo qual ele passou, na verdade a sucessão, a cadeia de traumas. Mas também é um personagem muito bem construído, que é a Marta, né? E que a gente pode dizer assim, olha, é uma personagem que à primeira vista parece uma personalidade, um transtorno de personalidade borderline, mas que também está tocado por experiências traumáticas. Então o que a gente tem aí é uma relação entre dois traumatizados. E o interessante é que como essa relação pode ser uma repetição do trauma, né, quer dizer, uma acumulação do trauma, um trauma em segunda potência, mas também o caminho pelo qual ele sai dessa, né, o caminho pelo qual ele acaba cumprindo aí esses três tempos do Freud, do texto clássico do Freud, recordar, repetir e elaborar. Mas tem uma construção bonita no filme, porque a gente começa o filme no tempo 2, né? No tempo em que então ele se encontra com a Marta, começa a se desenvolver um delírio erotomaníaco por parte da Marta, né? Esse quadro descrito pelo professor de psiquiatria do Lacan, o Clérambault, caracterizado, né, pela ideia de que, assim, pela convicção delirante de que o outro me ama. Geralmente é um outro de uma posição mais elevada, geralmente é um outro que por algum motivo não pode declarar o seu amor, mas nesse caso a gente tem peculiaridades, né, do fato de que é uma paciente, é um personagem com um funcionamento borderline junto com uma erotomania, né, junto com essa convicção que no fundo o Donnie gosta dela, o Donnie tá correspondendo ao amor dela, e ele está correspondendo, veja só, a partir desse pequeno gesto, né? A xícara de chá. Então a gente tem um filme, né, uma série que começa pelo tempo 2, né? Que a gente poderia dizer assim, é o tempo da repetição. É o tempo em que a gente não consegue entender por que as coisas se desenvolvem desse jeito, por que o Donnie começa assim a de certa forma corresponder aos apelos, ele está assim meio embaraçado, ele não consegue dizer não, Marta, você está se enganando, eu não gosto de você, eu não vou sair com você. E ele tem uma ligação com a Marta, que a gente diria assim, é uma curiosa e interessante identificação, né? Uma identificação entre dois traumatizados. Vamos lembrar, né? O trauma ele acontece em dois tempos, né? Primeiro momento em que ele ocorre, ele produz sintomas de três tipos, né? Negativos, positivos e dissociativos, né? Esses sintomas eles fazem com que a pessoa
apareça de uma forma parecida com a do Donnie. Por exemplo, ela está confusa quanto ao que ela pensa, ela não sabe direito o que ela sente, ela muitas vezes tem pesadelos, ela tem angústias que aparecem assim repentinamente, em flashback, por exemplo, pode desenvolver uma compulsão para sexo ou para consumo de drogas, ela tem, vamos dizer assim, uma série de ações, né? Quer dizer, são sintomas positivos nesse sentido, de que ela ativamente ela se cria um conjunto de situações. Mas é característico do pós-traumático assim, contíguo, né, o acontecimento do trauma, que aconteçam também sintomas negativos, desorientação espaço-temporal, amnésias, dificuldade de relacionar as coisas, de interpretar o outro, despersonalizações, alexitimias, né? Quer dizer, o que eu estou sentindo aqui? Eu não sei o que eu estou sentindo aqui, e provavelmente é isso que está rolando ali entre os dois. Claro, a Marta tem excesso de saber, de convicção, te amo mesmo sem saber quem é você, mesmo sem te conhecer, e ele é tomado por essa oferta amorosa sem entender muito bem. Ele está num estado que a gente pode dizer assim, é quase assim, hipnótico. Né? Alterações de consciência. Então aí mais um dos traços do estresse pós-traumático ou de eventos traumáticos. Às vezes acontecem então eventos intermediários, né? Rituais de prevenção, né, de vigilância, isso a gente não vê muito nesse personagem, né? Mas a gente tem uma confusão entre dois afetos mais ou menos típicos, que é a culpa e a vergonha. Por quê? Porque o sujeito ele começa a pensar, né, o que é que eu fiz para o trauma ter acontecido comigo? O que é que eu fiz para ter sido... O que é que eu fiz para ter sido violado? O que é que eu fiz para sofrer esse assalto? O que é que eu fiz para ter essa doença? Eu tenho que ter alguma implicação para o outro, né, para o destino, para, enfim, o cosmos ter me enviado tal evento que eu, no fundo, assim, não estou entendendo o que aconteceu comigo. Né? Então, esses 3 primeiros episódios mostram o Donnie às voltas com uma espécie de embaraço, né? E que a gente não entende, porque que ele não toma uma atitude, porque ele não diz, Marta, acabou, vai embora. E quando ele toma essa atitude, quando ele vai até a delegacia, e daí ele diz, olha, eu tenho 100 e-mails, 200 mensagens que ela me mandou, e ele se atrapalha completamente. Né? O guarda fica meio assim atônito, porque ele pergunta, mas afinal, do que o senhor está se queixando? Essa mulher está mandando mensagens de amor, essa mulher está mandando mensagens carinhosas, e ele não consegue dizer. Né? Então aí está essa essência, né, do primeiro tempo do trauma, né? Essa lacuna no que foi que aconteceu. Isso é reforçado em parte pelo discurso da Marta, que começa como um discurso assim carinhoso, sexual, amoroso, mas vai intercalando cada vez mais a agressividade na fala. Né? Então é um discurso que vai virando uma coisa assim meio pornográfica, né? Porque você não me come, porque você é broxa, por que você não aceita a minha oferta, enfim, e esse lado agressivo, violento, ele não consegue isolar e dizer para a polícia, olha, isso aqui é uma ameaça, né? Isso aqui é uma invasão, isso aqui é uma intrusão. Né? Por que ele não se defende da invasão? Por que ele não se defende propriamente da stalker? E veja, stalker não é exatamente um quadro clínico, porque pode acontecer em inúmeros, né? Pode ser derivado da paranoia, pode ser derivado de uma erotomania, pode ser derivado de uma borderline, pode ser, enfim, acontecer em vários quadros. Né? Esse apaixonamento que leva a um excesso de interesse pelo outro. Mas essa enigmática, né, etapa número 1 da série, ela, como eu estava dizendo, ela é bem assim montada, porque assim como o trauma que acontece em 2 tempos, no primeiro a gente tem essa incerteza, e é só no segundo que a gente vai dizer assim, então
agora eu entendo porque aquilo me machucou tanto. Agora eu entendo porque aquilo me causou tanto mal. Agora eu assim vou me dando conta que aquilo me afetou tanto. E assim também é, né? Quando a gente tem primeiro o tempo 2 da história e depois o tempo 1, né? Que mostra o Donnie na Escócia, sua terra natal, como um comediante que vai fazer então um show num bar, e ele chega, o bar caidaço, e o pessoal vendo ali a televisão, ele vai fazer o show e ele lê umas piadas assim, ele não sabe direito o que ele está fazendo, ou seja, e é um comediante completamente assim que desperta na gente que está vendo o quê? Vergonha. Esse cara não sente vergonha do que ele está fazendo, é a famosa vergonha alheia, né? Ele está sendo um péssimo comediante, a gente ri do fracasso dele como comediante. E é nesse momento de fracasso, né, que aparece um personagem fundamental, que é o Darren, que é um cara que trabalha na mídia, que fez sucesso como roteirista de uma série e que resolve dar conselhos para ele, dá o cartão da casa dele, o Donnie vai no apartamento, todo chique, e ali começa um ritual, né, em que, infelizmente, isso parece ser uma moda em Londres, né, em que você alterna duas drogas, né, o GHB e o LSD ou o MDA, né, a metanfetamina. E essa alternação ela vai produzindo estados de iluminação, de êxtase, de sair fora de si, seguidos de estados de excitação sexual, de mania, de aceleração, e depois de novo uma espécie assim de quietude ou de experiência enteógena. Bom, e essa viagem ela vai sendo entremeada por ofertas sucessivas que o Darren vai colocando, de que ele é um bom comediante, que ele pode melhorar no show dele, que ele no fundo devia escrever, e daí ele vai escrevendo um roteiro, mas o roteiro nunca tá bom o suficiente, e enquanto o roteiro vai sendo aprimorado, ele vai voltando, e cada vez que ele volta, tem esse ritual com as drogas, e daí no final do ritual ele começa assim, a gente não percebe no começo o que está acontecendo, né? Mas ele tem irritação na garganta, ele sente o incômodo anal, ele sente que tem a umidade no corpo, ele vai se descobrindo. A gente percebe assim alguns sinais, mas é um processo muito interessante, porque você tem a retirada de consciência gerada pelo uso de drogas, mas, por outro lado, você tem uma espécie de dissociação parcialmente controlada, onde o trauma justamente não é experienciado como trauma, né? Ela volta, ela tem uma obnubilação de consciência, tem abscess, ele tem esses sintomas negativos, né, de localização, de realização subjetiva de que afeta o que ele está sentindo ali, e assim ela vai sendo continuamente, né? Isso é um grande problema para muitas pessoas que sofrem com traumas, né, porque basta ver o caso da Emma, né, discutido pelo Freud, onde o segundo tempo é o tempo em que ela volta à loja de doces onde tinha sido tocada pelo vendedor, né? Ou seja, o segundo tempo do trauma é quando ele se pergunta: por que eu voltei? Por que eu me deixei? Por que eu não fiz nada? Por que eu não reagi? Por que eu não fiz outra coisa? Então aí você tem o trauma e a sua tentativa de subjetivação, né? O trauma como uma espécie assim de excesso de verdade caindo sobre a cabeça do sujeito, produzindo culpa e vergonha, confusão, que faz com que quando ele vá assim pedir ajuda, denunciar, saia uma narrativa fragmentada, saia uma narrativa cheia de buracos, saia uma narrativa ambígua, né? Como o policial podia ter perguntado para ele assim, não, mas ele estava... E daí você voltou no dia seguinte? E daí você voltou mais uma vez depois? Então, afinal, você estava vendo isso
ou você estava gostando, querendo, repetindo? Por quê? Porque a razão intuitiva diz que a gente está no comando e, portanto, se a gente repete algo que fez mal, é porque você quis. Não é verdade. Não é? A situação traumática, ela gera o que o Freud chamou uma Wiederholungszwang. Né? Wiederholung é uma repetição e o Zwang é uma compulsão à repetição. Né? Ou seja, é como se fosse assim um evento traumático que ele vai demoniacamente produzindo as razões para que ele aconteça de novo. Né? E isso tem que ver com essa sequência do 1, primeiro o 2 e depois o 1. Né? Porque na fase 2, a pessoa está se perguntando o que aconteceu, por que eu fiz isso? O que ela faz para assim, tentar descobrir o que aconteceu com ela? Ela volta na cena. Ela volta na cena do crime. Ela volta a ter contato com aquelas pessoas que fizeram aquilo com ela. Por quê? Porque ela está querendo descobrir qual é a posição, qual é o lugar, qual é o enigma do seu desejo da violência que ela sofreu. E ao voltar ao mesmo lugar e ao não conseguir se separar, ou seja, Wiederholung, né? A repetição e compulsão. Como a gente vê em tantos filmes, em tantos contos, né, de terror, em que a pessoa passa por um mau bocado, daí o que ela vai fazer? Ela volta lá na pirâmide amaldiçoada, anos depois, para descobrir o que aconteceu e se ferra de novo. Né? Quer dizer, isso é captado aí pela inteligência do cinema também. Bom, mas nesse segundo tempo, então se o primeiro tempo ele está repetindo, né? No segundo ele está às voltas com a lembrança, com o recordar. Assim como a gente que está vendo o filme vai recordando junto com ele. Ah, então ele estava lá na Escócia, daí aconteceu isso, daí ele foi estuprado. Daí ele, por recomendação do Darren, vai para Londres. Ah, é assim que ele chega no pub, por isso que ele vai no pub e por isso que ele está assim lá no pub. Portanto, quando ele chega no final do tempo 2, que na verdade é o começo da minissérie, por isso que quando ele chega no delegado, ele não consegue dizer o que aconteceu, qual é a violência. Porque é como se ele tivesse que dizer assim, a Marta tá me ferrando, mas quem tá me ferrando é o Darren. Né? Quem me ferrou é o Darren. E essas duas experiências estão se colidindo. Né? E, na verdade, a Marta não é o caso pior, o Darren não é o caso pior, mas a relação dele com o Darren está sendo mediada, está sendo filtrada pela relação com a Marta. E aí a gente tem um fato muito interessante com relação assim, à dinâmica afetiva do trauma. Né? O trauma ele gera uma espécie de bifurcação quando a gente pensa assim, traumas infantis e sua repetição no adulto. Ou ele gera personalidades extremamente sensíveis, empáticas, ou seja, capazes de assim, serem fisgadas pela pena. Sabe, gente que é movida pela pena? Ah, se eu sinto pena, eu não consigo resistir. Eu tenho que fazer, eu tenho que voltar. Se eu sinto pena, eu não consigo dizer não para ele. Se eu sinto pena, eu me ajoelho. Você diz, mas que força é essa que a pena tem? Né? Bom, é a pena que você está sentindo de si mesmo naquela situação em que você passivamente foi violado. Ou seja, é pena de si mesmo através desse outro. Só que essa bifurcação, ela pode oferecer justamente o contrário disso. Ou seja, a impossibilidade, a impotência, a incapacidade de sentir pena. E daí você vai ter aquela situação, né, também bastante conhecida, daquele que foi isso quando pequeno e que se torna quando adulto. Né? Ou seja, daquele que repete de maneira invertida a violência que recebeu de um lado e se torna então cruel, agressivo, violento, mas que foi igualmente traumatizado, assim como aquele que tem, vamos dizer assim, uma hipersensibilidade, uma hipersolidariedade ao outro. Então, a gente tem, nesse tempo da recordação, um trabalho muito interessante, especificamente ligado com um dos efeitos, né, que eu não mencionei ainda, para a gente abordar agora, que é um efeito que cruza, né, aspectos dissociativos, positivos e negativos do trauma, que é como ele ataca a vida sexual das pessoas. Como depois de um trauma, é muito comum que a fantasia perca a sua função básica.
né? Com a função básica da fantasia, de fazer com que aquilo que é proibido, interditado, que gera angústia, que está do lado da lei, se torne compatível com o prazeroso, com o gozoso, com aquilo que gera desejo, ou seja, une desejo e lei, né? Faz com que essas duas coisas funcionem juntas, de tal maneira que quando a gente deseja, vem aquele gostinho de transgressão. Bom, em geral, a gente tem isso aí no funcionamento neurótico básico, e que inclusive faz com que o neurótico recue diante do seu desejo, porque o desejo causa angústia, porque o desejo está ligado assim com o sentimento de transgressão, com o sentimento de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então eu recuo, então eu recalco, eu transformo o desejo em inibição e assim por diante. Como é que isso incide no Danny Dunn? E ele começa a se perguntar assim: sou um homem, sou uma mulher, gosto de homem, gosto de mulher, e eu não sei mais onde está e como funciona meu tesão. Então ele tem relações sexuais inicialmente de forma o quê? Compulsiva. Olha lá, vida rola um tzvang. O que é esse tzvang? É a compulsão. Então ele sai com um, sai com outra, sai com vários. O que tem ali? É que ela se tornou um maníaco irrefreável? Não, ele está nessa pesquisa. Ela está nessa pesquisa que é ao mesmo tempo lembrança. Ele está repetindo para lembrar. Ele está tentando reencontrar a sua... Onde é que está o meu prazer? Como é que funciona o meu tesão? E então isso vai, vamos dizer assim, se tornando uma rotina, aparece ele trepando nos banheiros e etc, até que aparece uma psicoterapeuta transexual americana, Terry, com quem ela diz, bate o olho e diz, opa, aqui eu consigo me situar. Olha que interessante, né? É como se ele tivesse lido, né, na presença de uma transexual, uma ambiguidade, uma ambiguação, uma indeterminação, que para ele tem um outro sentido, né? Que não é o sentido trans, mas é o sentido enigma. Né? Que sexualidade é essa? Que gênero é esse? Quem é essa pessoa? E por isso, né, há esse enganche, né, dele se apaixonar pela Terry, deles terem uma vida comum, mas ele não consegue transar com ela. E ele não consegue uma segunda coisa, também muito importante, também muito presente nas situações de traumas cumulativos. Ele não consegue assumir publicamente seu desejo. Dizer para os outros, olha, eu gosto de X, eu gosto de Y. Por quê? Porque o seu desejo virou sinônimo, né? Ele convoca toda a cena traumática, toda a vergonha, toda a culpa, toda a inibição que ele está mobilizando para o quê? Para limpar. Vejam quantas cenas não tem dele tomando banho, dele se limpando, dele tentando se livrar daquilo que aconteceu. E ele consegue, ele se livra daquilo, mas ele se livra do sexo também, ele se livra da sua capacidade de prazer também. Ele se torna assim anódino, né? O tesão vai embora. E a Terry começa a ficar incomodada com isso, e ela tem uma intervenção bem analítica, né? Uma hora ela diz assim para ele, querido, isso aí, você tem uma responsabilidade. Mas veja, não é a loucura que diz, então tá culpando a vítima, tá dizendo que ele foi traumatizado e ele é culpado. Não! Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Ela tá dizendo assim, olha, você precisa encontrar o seu desejo de novo, né? Você precisa reconstruir as trilhas pelas quais seu desejo chegou aqui, né? E o mesmo vai acontecer com aquele, né? E cuja mãe, né, Alice, cuida dele, recebe ele em casa e etc., e daí eles têm ali uma relação, eles têm uma amizade, mas essa amizade o quê? Ela não pega fogo, ela não se sexualiza. E isso então reflete em ato o que é esse enigma deixado pelo traumático. É um enigma sobre assim o rapto do prazer, o rapto das vias do desejo que desaparecem no sujeito e que voltam de quando em quando enigmaticamente a partir do outro. Como voltou quando a Marta bate a porta, começa a rir e começa a mostrar aquele erotismo efusivo, né, massivo, todo para cima dele. Vejam que interessante, como é que ele reencontra o seu caminho? Ele está, vamos dizer assim, em conflito com a Marta, ele consegue que a Marta dê uma trégua para ele, mas aí o que começa a acontecer? Ele tem fantasias eróticas com a Marta. Ele se masturba pensando na Marta.
e ela tem sexo meio compulsivo, mas pensando na Marta. O que ele está fazendo? Ele está religando um trauma, né? Um trauma segundo, não é o do Darren, é da Marta, com a avalanche sexual que ela jogou para cima dele e que caiu em cima dele como uma retraumatização, mas ele está reencontrando que ali, poxa, ali eu percebo que eu tinha um engajamento. Eu dei a xícara de chá, eu dei a Coca-Cola sem a açúcar, eu acompanhei as histórias dela, eu me deixei manipular, né, bulinar, numa cena assim que eles estão perto da casa da Marta, eu fui na casa da Marta, eu falei coisas ambíguas, como os traumatizados costumam fazer, né? Dizer sim, talvez, e aquilo gera uma brecha para o outro pegar e manter a sua erotomania. Então, na hora que ele conseguiu se reconectar, né, com aquele personagem que lhe causava mal, mas que ao mesmo tempo era o quê? Libidinal, né? Ele fecha o ciclo e consegue, então, retomar a sua vida sexual com a Terry, retomar os caminhos, vamos dizer assim, do seu próprio desejo. Bom, aí a gente tem, né, recordar, repetir e elaborar, né? Então a gente tem primeiro a cena em Londres, né, que no fundo é a segunda, daí a gente tem a primeira cena que se passa na Escócia, é ele lá sendo um comediante ruim, daí a gente vai para a terceira cena da minissérie, que está associado com o quê? Com a elaboração, ou seja, recordar as vias do desejo, recordar como é que o gozo se liga com a satisfação, recordar as marcas que o outro deixou no seu corpo, fazer essa recordação não é o equivalente de elaborar, né? Da Durcharbeiten, que é o que a gente vai ter no terceiro momento. Terceiro momento em que ele então se procura a polícia, né? A polícia diz, olha, agora você tem que lembrar e fazer assim, as anotações de todas as gravações que ela te mandou, põe em ordem nisso. Olha lá, a elaboração, né? Ele vai pegando fotografias, ele vai organizando e classificando os tipos de WhatsApp que ela manda para ele enfrenta aquilo como um desafio quase que cognitivo, né? Ou seja, tenho que pôr em ordem as minhas lembranças, tenho que pôr em ordem isso que me aconteceu. E esse processo vai indo, né, até que o Donnie se muda para Oxford, começa a ter aulas de teatro. Olha só, ele tá retomando seu desejo, né? Você quer ser um comediante? Então vamos estudar para ser um comediante bom, para ser um comediante legal, para se aprimorar nessa arte, né? E aí a gente entende, será que ele, quando se expõe dessa maneira, né, no palco, fazendo uma comédia que não causa o riso, ele não está encenando o seu trauma? Ele não está se dando assim para ser gozado pelo outro, mas não ser gozado no sentido de o outro vai rir de mim, mas ser humilhado pelo outro, ser destruído pelo outro, né? Sem se dar conta, né? Ele se expõe a isso, você sente vergonha, mas ele não sente. E aí reaparece o Darren, né? Que liga para ele, diz, e aí, como é que tá? Tá em Londres? E aí a gente vê de novo, né, essa cena do retorno. Tem a repetição e tem o retorno, são coisas diferentes. Ele retorna à casa do Darren. E daí lá na casa do Darren, ele se dá conta, né? Ele elabora a parte do que tinha acontecido. O Darren parece um cara legal, trata ele educadamente, realmente tem agora o interesse de fazer o roteiro dele ir para frente. O Darren não é um canalha, né? E isso que torna assim humano o trabalho, humano o sofrimento de todos os envolvidos, né? Quer dizer, é um cara, é um aproveitador, é alguém que se abusa do outro, mas ele volta lá e ele não detona o Darren. Ele sai e tem um ataque de pânico. Ele sai e tem uma formação de angústia, ele vomita, né? Como que assim, sinalizando reações que ele não pôde ter na primeira volta do parafuso. E isso vai se repetindo, né?
ele então ajusta as contas com o Darren, no sentido de poder lembrar do que aconteceu, porque uma parte estava submersa, né, nas drogas, na experiência com o LSD, ele consegue se recolocar ali. Outro ponto muito importante nesse processo é quando ele vai fazer um stand-up, e daí aparece a Marta, e daí ele de fato diz um não agressivo para a Marta, e ele deixa claro que ele gosta da Terry, né? E daí a Marta avança violentamente, né? E aí a gente tem uma cena, vamos dizer assim, que não é só uma elaboração, mas é aquela elaboração que volta na repetição e que machuca ele de novo. Aqui tem um enigma interessante que o minissérie trata com muito cuidado, né? O traumatizado, ele facilmente é prisioneiro de outras relações duais. Só nos dois, Marta e ele e Darren. Repara como o trauma tem esse sentido de encapsulamento da experiência. Ele não consegue contar para o guarda, ele não consegue tornar o quê? Aquela experiência coletiva, no sentido de incluído num terceiro simbólico. E é isso que acontece quando ele diz para Marta, né, ou deixa claro para Marta que, escuta, não tem a ver só com não te amo, eu te amo, você me ama, eu te amo, você não me ama. Tem a ver com Terry. E a Marta, nessa ponta, ela perde a cabeça, né? E isso vai acontecer toda vez que ele agir, né, com ela, dizendo: há um terceiro entre nós. E esse terceiro vai ser buscado pela própria Marta, vai ser atacado pela própria Marta, que começa a mandar e-mails para os pais do Donnie, né? E quando isso acontece, o Donnie se vê diante da necessidade de uma outra resposta subjetiva. É assim que ele vai começar a sair do trauma, né? Ele vai e, vejam só, né? Trauma e culpa, eu não consigo... Não é que eu tenho, assim, dificuldade de me expor, né? É o contrário, não tem... Ele até se expõe demais. A dificuldade do traumatizado não é de revelar a sua intimidade, é de integrá-la simbolicamente a partir de um terceiro. Então os pais não podiam saber disso, de jeito nenhum. E ela vai, então, enfrenta esse medo e conta para o pai, conta para a mãe: olha, a mim aconteceu esse abuso e essa mulher está me perseguindo também em decorrência desse abuso, e ele revela. Quantas pessoas não são assim, extorquidas, chantageadas, porque elas vão reduzindo a relação ao dois, né? E quando ele conta isso para o pai, é uma das cenas mais incríveis, né, mais bonitas de toda a série. O pai, ele espera, né, uma resposta crítica, o pai é muito austero e tal, como convencer o pai de um comediante, né? A gente sabe que os comediantes têm uma relação peculiar com o super-eu, como ele tem, e o pai diz assim: pois é, eu cresci num colégio católico. E a gente para e diz: mas o que isso tem a ver? E vem um silêncio, e até discutir com a minha turma lá no seminário, né, que a gente estava analisando essa minissérie, e fiquei de ver de novo, não vi, então agora divido com vocês essa dúvida. No meu entender, a cena é brilhante, porque o pai não fala: eu fui pelos padres da Igreja Católica quando estava lá no seminário. Não, ele só diz uma parte. E deixa que o filho conclua com a experiência dele, que se torna então compartilhada com a experiência do pai. E nessa hora em que não é só o trauma, eu que fui sacaneado, mas de certa forma tem uma comunalidade, tem uma transitividade entre o trauma no pai e o trauma nele. Isso aproxima ele e o pai. E é esse o clique que faz com que ele volte para Londres e enfrente então um campeonato de stand-up mais forte, mais organizado, e daí ele começa com as mesmas piadas mal feitas, mal construídas, que a gente percebe agora que aquilo ali é o que a gente chama de exposição do fantasma daquele sujeito, né? Ele se humilha, ele se dá assim a ver para o outro, porque ele está repetindo algo traumático que ele não percebe como tal, né? Ele está expondo, está praticando, vamos dizer assim, a céu aberto, a sua fantasia inconsciente. Isso
não causa nenhum interesse, não causa nenhuma risada no público, mas aí ele percebe. No meio da apresentação, ele percebe que o público não está rindo porque aquilo não é para rir, porque aquilo merece uma outra escuta, porque aquilo é um embuste, porque aquilo é um disfarce, porque aquilo é algo que está sendo dito em vez de outra coisa. E na hora que ele percebe isso, ele começa a contar a história que ele contou para o pai, a história do seu abuso, da sua perseguição. Ele começa ele deixa o estatuto de um personagem, né, ao qual ele estava alienado na própria fantasia, e passa a falar franco, passa a compartilhar com os outros o que ele tinha sofrido. E isso produz um efeito muito impactante no auditório, né? E daí ele começa a fazer sucesso contando e recontando as coisas desse ponto de vista, e realmente fez um sucesso em Londres, a ponto de, olha, o reencontro e a retomada. Ele volta para a casa da Liz, né? E daí a mãe da Killen, né? E daí a Liz entrega para ele uma caixa, e no fundo da caixa o que está? O roteiro que ele tinha escrito para o Darren. E a hora que ele encontra o roteiro, ele diz, agora eu posso fazer um roteiro. Eu me autorizo a fazer um roteiro. Por quê? Porque eu descobri, eu me apropriei, eu elaborei o caráter fantasmático desse roteiro que eu estava fazendo para o Darren. O caráter, vamos dizer assim, de entrega para um... E a elaboração disso é ele conta a sua história, ele divide sua história e ele faz o roteiro que estava esquecido no fundo da caixa emergir como um fragmento de realidade, vamos chamar assim, e uma realidade que muito interessantemente cruza as barreiras da ficção, né, como diz o Lacan, verdade em estrutura de ficção, e se torna um sucesso mundial, né? A gente está discutindo ele aqui, porque ele quer fazer o roteiro da série que o Darren ajudou ele provavelmente a colocar na Netflix. Então a gente tem um trançamento entre realidade e ficção que é muito próprio do trauma. Ou seja, embaralhar a relação entre a verdade, estrutura de ficção, e o trauma em estrutura de real, que não cessa de não se escrever, o trauma enquanto estrutura de repetição, né? Assim, curioso como essa história ela prossegue mais além da minissérie. Porque o que acontece? Um repórter, acho que é do Daily News ou do Mirror, encontra a Marta, descobre que ela mora entre escombros, exatamente como mostra no filme, assim, uma casa muito mal arrumada, descobre que ela de fato é advogada, descobre que ela tinha sido advogada num escritório, e daí ela tinha se fixado num dos advogados, e que a partir disso ela tinha sido demitida. Isso nos leva, né, de volta para outra cena muito didática, outra cena em que o 2 é rompido. Ela chega no pub, começa a falar mal do Donnie, tem um outro cliente que está junto, e ela começa a tirar o sarro do Donnie, humilhar o Donnie, quer dizer, de novo a repetição, né, do trauma, até que o Donnie diz, então, você aí digita no Google advogado com filho deficiente e outra que perseguiu ele. Ou seja, ele introduziu o terceiro na situação. Com a resposta da Marta, ela pega um copo, avança, detona a cara dele, e é com essas marcas ainda no rosto que ele faz a sua primeira revelação, mostrando que ali havia um emparceramento de traumatizados e que o contrato era a gente se ama assim, sem terceiros, sem realidade, sem que algo apareça, né, fora desse nosso pequeno contrato. E depois que o repórter faz essa investigação, a Marta volta à ação e começa a denunciar o Jed como alguém que ele tinha perseguido ela, que ela estava fazendo um filme que atacava ela, ou seja, invertendo a relação de intrusão, a relação de perseguição, a relação de stalkeamento que ela antes estava praticando. Ou seja, em regra com aquilo que a gente estava colocando, no trauma há uma inversão, aquilo que você foi
viveu primeiro passivamente, você vai querer viver ativamente, e aquilo que você viveu ativamente, você vai repetir passivamente, sem se dar conta, né? Então, gente, uma aula, né, de neurose traumática, né, com várias combinações, né, com a combinação disso com personalidade borderline, né, que explica por que ela ama e odeia ele ao mesmo tempo, o empuxo à pornografia, o ataque ao vínculo, a impossibilidade de ficar sozinha, né? Ela vai narrando a sua vida, comia um ovo, narrando a sua vida para o outro, como se ele fosse um representante duplo imaginário, né? A sombra dela. E, de forma muito linda, a minissérie termina com ele assistindo, né? Ela contar que quando ela era pequena, ela sofreu então traumas repetidos, os pais não cuidavam dela, os pais tratavam ela mal, e só havia um traço, né, um remanescente de algo que sinalizava para ela um amor do outro, que era um bicho de pelúcia, um reindeer, que era o nome que ela usava para sinalizar o amor que ela tinha por ele. Olha só, o amor que ela tinha por ele naquele objeto que o outro tinha como amor por ela, né? Que representava o amor do outro por ela, né? Exatamente esse transitivismo que faz de Reindeer um espetáculo, né, didático aí sobre a neurose traumática e seus destinos. Então é isso aí, gente. Para mais detalhes, para mais Dear, Reindeer, o reino do querido. Dear, oh my dear, don't let me down, dear. Clica aqui no que eu não te mover. Fala a verdade, se o Chris Dunker é um bom comediante ou não, vamos pôr aí na Netflix, vai que a gente consegue achar o nosso Reindeer. Reina Queronta, go ahead! Tchau, tchau. É isso aí, piada ridícula feita para fechar o nosso encontro. That's it! That's all, folks! Não tá dando certo, né? Tchau.